sou a pastora Deise Gomes, da Igreja Levantai, aqui em São Gonçalo, no bairro de Apolo 3. E eu fico feliz de você estar conosco de novo nesse podcast super, super, super especial. Porque hoje nós temos aqui a minha amiga do coração, a Bispa Érica Coelho. Que felicidade de você estar aqui com a gente hoje. Obrigada, minha pastora. É uma alegria muito grande sempre voltar a essa casa em Niterói, minha casa em São Gonçalo, né? Sou muito grata a Deus pela sua vida. Aleluia. E ela participou de todo esse momento que você tem acompanhado, da nossa história, da nossa vinda para cá. A bispa sempre esteve presente em toda essa história, inclusive na história da minha vida, porque Deus nos uniu já tem um tempo antigo, já Verdade. muito tempo atrás, e Deus nos uniu de uma forma assim muito especial. E desde aquele momento, o Senhor colocou no nosso coração um amor muito grande. Verdade. E eu quero declarar aqui que eu amo você demais da conta. Ah, minha linda, eu que amo. Vamos agora brigar para ver quem ama É. mais. E como a Bispa Érica é uma pessoa muito instruída na palavra, e vocês sabem que eu prezo muito por isso, eu quero puxar um assunto com ela agora, que é sobre Israel. Israel, o relógio do mundo. E a gente está vendo que esse relógio está um pouquinho intenso. Como é que estão realmente as coisas lá em Israel, essa invasão em Gaza, esse terrorismo acontecendo, essa guerra no Líbano, e realmente o relógio de Deus, como é que a gente pode ver esse relógio funcionando naquele lugar? Então, pastora, assim, esses últimos dias foram bem difíceis, né? Tenho amigos, rabinos, amigos, e um bombardeio muito intenso, né? Principalmente na área que não é normal de acontecer, aquela área de Tiberíades, do Mar da Galileia. Normalmente é sempre muito para o norte, né? Mas dessa vez não. E assim, de 3 em 3 horas as pessoas tendo que ser obrigadas a ir para o bunker, ficar escondido, famílias inteiras, crianças. E por conta de uma situação que aconteceu ano passado, só para a gente textualizar, né, para as pessoas poderem entender. O ano passado houve uma invasão nas terras de Israel, né? O Hamas invadiu as terras de Israel e 250 pessoas foram levadas cativas, 1.200 morreram, muitos feridos. Isso para ser usado como uma moeda de troca. O Hamas tem sempre colocado uma expressão muito violenta. O termo Hamas é isso, né? É violência. Ele se coloca nessa posição para defender os interesses pessoais que não são os interesses publicados, né? Porque a história é que o Hamas está defendendo uma pátria pessoal, né? Está defendendo a legalização do Estado da Palestina. Só que a gente sabe que se fosse só isso já teria sido resolvido. Com certeza. Eles não querem o Estado da Palestina, eles querem o território de Israel, eles querem Jerusalém. Isso é impraticável, impossível. Até, biblicamente falando, Jerusalém é do Senhor e ninguém toca na menina dos olhos do Senhor, né? Então, a partir desse momento, guerras em cima de guerra, situações muito complicadas. Israel está se defendendo. A mensagem, infelizmente, não é o que a gente vê nas nossas mídias, nos jornais, mas é de direito de Israel. Você sabe que Israel ele não pode atacar, né? Tem todo um princípio instaurado pela Torá, de que Israel só pode retalhar. Então, se ele foi ferido, ele tem o direito de ferir. Se ele foi atacado, ele tem o direito de atacar. Então, toda essa mobilização contra o Hamas e contra o Hezbollah é a retaliação de Israel. É a resposta contra aquilo que Israel sofreu. Israel, ela só quer os seus moradores, habitantes de volta, os prisioneiros de volta. A hora que o Hamas liberar esses prisioneiros, essa guerra acaba. O problema é que o Hamas não pode fazer isso, né? Enquanto ele não faz isso, ele sabe que ele vai perder essa guerra. Israel está usando de inteligência, de estratégia de guerra para destruir esse comando. O Hamas é um partido que defende a violência, como o Hezbollah no norte. Então, Israel está aproveitando esse momento para diminuir a força desse partido e tentar neutralizá-los. Claro que isso tudo é sinal desses últimos tempos, né? Eu vi uma evolução muito grande. É como se fosse, minha pastora, um treinamento para o Domo de Ferro, sabe? Até quando Israel sustenta essa questão dessas bombas, dessas guerras, você vê que, graças a Deus, por maior que seja o bombardeio,
a nossa Israel está segura, né? A nossa Lagoinha, né? Porque ele tem o tamanho da Alagoas, do estado da Alagoas, está seguro. Então, assim, o céu está funcionando, a defesa de Israel está funcionando e Miguel está trabalhando, né? Porque se não for Miguel para guardar os céus de Israel, era uma batalha vencida há muito tempo, né? É verdade, porque as outras nações também estão se levantando Sim. contra. E não é o Líbano está tendo essa guerra, mas a guerra não é com o Líbano, é contra o Hezbollah, que usa o Líbano para isso. Exatamente. Mas nesse meio tempo, aí já vem míssil do Iraque, Sim. do Iêmen, porque as nações não querem que Israel sobreviva, né? Saiu um noticiário essa semana, bem impactante, né? De que os Estados Unidos, nesses últimos 3 anos, foram um dos maiores patrocinadores de armas para o Irã. Pois é, eu vi isso. E isso foi muito, é muito chocante, porque os Estados Unidos sempre teve um posicionamento a favor de Israel, mas o governo Biden não teve essa performance, essa mesma performance. O discurso era que estamos apoiando Israel, mas por detrás milhares de dólares foram investidos em armas para o Irã, ou seja, contra, né, a nação de Israel, e eles estão vendo isso tudo acontecer agora de uma forma mais clara por conta exatamente da quantidade de mísseis. Isso é tudo muito caro, né, pastora? Muito, é uma fortuna. $100 mil quando eles lançam Iron Dome. Exatamente. Né, para destruir um projétil lançado de lá, seja ele qual for. Exatamente. Então, guerra é uma coisa muito cara e que enriquece também muita gente, né? Mas sobre o relógio, que a senhora perguntou, tudo é treinamento. A gente está vendo as nações do norte se reunindo, as nações em volta de Israel se reunindo para atacar Israel. Isso tudo é uma pré-guerra, né? Um ensaio de como que vai ser. A Bíblia deixa muito claro que vem um governo muito grande por detrás disso, provavelmente apoio da Rússia, apoio da China. Isso tudo está se entrelaçando para acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Pois é, aí me perguntam, de vez em quando me param para perguntar, estamos realmente chegando na guerra do fim? Ou isso é um ensaio, é uma preparação? O que você acha? Eu ainda acho, como Jesus disse, que ainda são as dores de parto, sabe? Se a gente for ler Apocalipse, os selos claramente falam a respeito do tempo da tribulação, dos 7 anos da tribulação. Então, nós não entramos nesse período ainda, né? Então, todas as queimadas, as destruições, toda essa mudança climática, essas alterações graves que nós estamos vivendo, que consta dentro desses selos, são só uma demonstração do que vai acontecer nesses anos da tribulação. É por isso que é importante você que está em casa decidir a sua vida por Cristo, fazer essa confissão verbal, né? Saber para onde você vai, ter convicção da sua fé, porque quem ficar vai ficar sem a presença do Espírito Santo, sem convencimento de pecado, da justiça, do juízo, sem força para continuar. Serão 7 anos de muita luta. A Bíblia diz que as pessoas vão tentar morrer e não vão conseguir, né? Porque não vai ser dado a elas o direito da morte, exatamente para que elas possam sofrer, né, essa pressão da tribulação. Então, a igreja tem que estar pronta para não precisar passar por isso, né, pastora? Pois é. E a gente tem ministrado aqui na igreja sobre a preparação espiritual para esse fim que está próximo. Porque o arrebatamento da igreja está muito próximo de acontecer. Jesus está assim, doido para pular do céu, para chegar e pegar minha noiva. E está acontecendo esse momento. Essa Agenda 2030, que está sendo organizada para um governo global. Sim. E não sei se você assistiu a declaração do Milei, o presidente da Argentina, na ONU, e ele falando isso. E ele assumiu essa postura que não vai se curvar diante dessa agenda. E aí, o que você acha? A Agenda 2030, isso está apontando para esse momento e que vai culminar com a volta de Cristo? Todos esses assuntos são pertinentes, mas eles precisam estar previamente encaixados, né? As declarações do Papa, as últimas declarações do Papa, a questão da reunião 2030, o alinhamento de um sistema universal de tecnologia, tudo isso tem que caminhar junto, porque o diabo ele vai
trabalhar sobre a terra debaixo de uma trindade, né? Então, é o falso profeta, é a besta e é o anticristo. Os três vão governar juntos. Então, são 3 tempos, né? A besta, um sistema de governo. O anticristo, essa pessoa pública que vai ser responsável por essa pregação de paz universal, um representante universal único. E o falso profeta, que é um líder religioso, que vai falar em nome de Deus. Qual que é a função do profeta? Ser boca de Deus na terra. E ele vai ser boca de Deus na terra, né? E essa trindade vai governar principalmente. Ela não vai começar a governar nos 7 anos de tribulação. Isso começa antes, né? Então, esses ensaios todos precisam estar muito bem alinhados para que essas coisas aconteçam. E antes disso, o arrebatamento da igreja. Então, é claro que essa reunião traz um sinal de despertamento muito grande, porque as nações já estão ensaiando esse discurso de unidade em prol de cada uma se respeitar mutuamente em suas religiões e seus pensamentos, mas apoiarem uma visão única de paz, uma visão única de governo. Já é um ensaio para essa unificação que vai acontecer um pouquinho depois, nesses 7 anos de tribulação. Pois é, aí vem a liberdade controlada. Com certeza. Eles estão controlando o que você gasta, onde você coloca o seu dinheiro, o que você come, para onde você vai. Tudo isso programado para quê? Para cumprir a palavra. A própria inteligência artificial, né, pastora, que está sendo usada hoje para tudo no mundo, é uma ferramenta que vai ser muito utilizada pelo anticristo. Ele vai ser um homem de discursos bonitos, mas com muito requinte de detalhes. E é impossível um homem ter uma mente tão elaborada nesse ponto. A inteligência artificial vai caminhar ao lado dele exatamente para fortalecer e fornecer todos esses tipos de dados necessários para ele ser essa pessoa pública desejada mundialmente, né? Que vai chegar com a solução para todos os problemas. Por isso, o caos está sendo instalado agora, para que ele possa chegar e poder administrar todo esse caos. Tem que ter um salvador, trazer a solução para todas as coisas. Então, o mundo está sendo preparado nesse caos para que o anticristo chegue e possa trazer a solução para isso tudo. Deixa eu só fazer um adendo, pastora. Eu também creio no arrebatamento da igreja e num tempo breve, né? Acredito que essa data está bem por aí, perto de 2030, por conta dos acontecimentos, mas é necessário que a igreja se torne a noiva. Hoje a igreja está bem misturada, né? Hoje, se Jesus pudesse narrar sem hipocrisia a igreja, ele podia confundir a igreja com uma prostituta. As suas vestes estão sujas, a busca não é pelo noivo, a busca é pelo reino, é pelas riquezas que o noivo pode proporcionar. Então, existe todo um trabalho de Deus com a igreja ainda necessário para que ela se torne a noiva ataviada, de vestido branco, e que ele vai encontrar nos ares. Então, as notícias são boas e ruins. Boas porque a gente tem certeza do fim, a gente sabe para onde a gente vai, a gente sabe o que vai acontecer. A ruim é que vai ser necessário esse aperto, vai ser necessário Deus colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele não quer uma noiva suja perdida, ele precisa de uma noiva que o ame de todo o seu coração, né? E que esteja completamente desligada de qualquer outro fator, que simplesmente entenda que o viver é Cristo, que a vida é Ele, que o coração é Ele, e que esteja pronta para viver esse amor verdadeiramente, né? Então, serão tempos de aperfeiçoamento, sabe? De ajustes nesses próximos anos. E nós aqui, eu fico feliz de ter colegas de ministério, parceiros de ministérios, que olham a igreja da mesma forma. Nós aqui temos ministrado para a igreja do Senhor de estar pronta. Nós ministramos ano passado um estudo de mais de 7 meses sobre a igreja de Deus. Porque nós falávamos que a gente fica preocupado da própria vida, de cuidar da própria vida, de estar pronto para o Senhor, mas que a gente precisa aprender a viver como igreja, como noiva. Porque o Senhor está olhando e vendo qual é a noiva que eu vou trazer. Qual é a noiva que eu vou arrebatar? Então, nós precisamos disso. E nós temos aqui lutado para que a igreja se encaixe nesse perfil de realmente corpo de Cristo, que vai fazer a unidade com Ele. E ninguém pode ser um com Ele se não estiver santificado, não estiver separado. Não tenha dúvida.
É a visão dele, né, pastora? Não tem a união de dois corpos se eles não tiverem a mesma natureza. Como que a gente vai se unir a um ser eterno, santo, se a outra paia não é, a outra parte não é, né, santa, e não tem buscado, né, essa realidade? Então, é necessário esses padrões serem falados, essas palavras serem pregadas, e a gente não se acovardar. Eu tenho dito muito para a igreja que hoje nós somos taxados de igrejas retrógradas, igrejas né, que não acompanha a moda, mas quem disse que a gente precisa acompanhar a moda? A gente precisa estar debaixo da palavra. E a palavra é que nos garante e nos dá essa certeza de que o nosso Deus, ele escolhe as suas coisas, ele sabe o que ele quer e ele sabe como essas coisas têm que ser operadas. E para um bom ministro, é só buscar nas escrituras, fazer aquilo que está escrito, não precisa de mirabolância, não precisa de nenhuma teoria estranha. É simplesmente confessar aquilo que está na Bíblia e viver isso, ensinar a igreja a viver. E eu tenho focado muito, ensinar a igreja a viver sem a gente, como, vê se você me entende, pastora, sem a gente como babás espirituais. Porque a Bíblia diz que vão chegar dias maus e que a censura vai chegar. Hoje nós vamos pregar e eu vou poder ler a Bíblia manualmente, segurando a minha Bíblia de papel, que eu amo, mas vai chegar dias que a gente não vai poder usar. E como que ficarão as ovelhas se elas não vão ouvir a voz do pastor? Elas precisam aprender a ouvir a voz do principal pastor delas. Senão elas vão ficar perdidas. A gente não pode construir uma igreja que seja ouvinte do pastor humano. A gente tem que ensinar elas que o pastor que deu a vida por elas não somos nós. Aleluia. E esse pastor que deu a vida por elas, é que elas precisam aprender a discernir a sua voz, aprender a discernir as suas ordens, as suas ordenanças, os seus estatutos, porque mesmo se todo mundo for embora, se fugir todo mundo, eu vou saber ouvir a voz de Deus e eu vou saber o que fazer e para onde ir. E a gente tem que preparar a igreja com responsabilidade para esses dias. Pois é, por isso a gente precisa primar pelo ensino da palavra de Deus, um ensino genuíno. E a gente está estudando agora o livro dos reis, né? Os dois livros juntos. E vou pregar hoje. Glória, terra! E estamos falando sobre o período da apostasia, estamos no momento de Acabe, né? Elias chegando, fazendo aquele confronto todo. E a gente mostrando para a igreja que aquele período de apostasia está se repetindo hoje. Não muda muito. E que Deus precisa de vozes proféticas que se levantem, homens santos, mulheres santos, e que ouçam a voz de Deus, reconheçam e estejam prontos para liberar o que Deus está falando, sem maquiagem. Exatamente. Sem ficar arrumando as palavrinhas. É o que Deus fala que a gente precisa reproduzir. E graças a Deus essa tem sido a nossa visão. Nós estamos trabalhando assim também para que a igreja seja firme na palavra e viva uma vida santa. E aí chega o tema. O viver é Cristo. Tão bonitinho, tão bacana, mas que é um peso muito grande. Deus. Isso aqui, ó, viver Cristo. E quando Paulo vai falar isso, ele está prestes a ser decapitado. Exatamente. E ele vai liberar essa palavra aos filipenses. Mas e aí? Eu não quero que você dê spoiler da pregação. Mas como é que fica? O viver é Cristo. Eu visitei a prisão do Paulo em Roma e foi um momento assim muito especial para mim. Enxergar as algemas, o momento que antecedia esse fato da morte dele. E foi muito forte porque em nenhum momento aquele lugar sombrio, baixo, porque é uma gruta baixa, úmida, muito úmida, roubou a alegria do Paulo. O Paulo tinha certeza do chamado dele, o Paulo tinha certeza de quem Cristo era para ele, o Paulo tinha certeza de que todas as palavras que foram comissionadas a ele eram verdadeiras. Em nenhum momento ele oscilou na fé ou oscilou em cima de dúvidas pessoais. Você sabe, ele era um grande conhecedor. Ele subia a Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel e ter a experiência de ouvir um grande rabino falar, mas ele tinha a letra no lugar da letra e a revelação no lugar da revelação.
E quando Jesus falava com ele, quando ele recebia as instruções de Jesus, ele sabia que tudo que ele tinha era para confiar no profético, na revelação, e ele viveu aquilo com muita intensidade. Ele era uma das poucas pessoas que podia ter dito essa frase, sabe? Porque a gente precisa de exemplo, né? A gente precisa de testemunho. E para falar essa frase, a pessoa tinha que ter convicção do que ela estava dizendo. E ele viveu exatamente Cristo em cada momento da história da vida dele, dos altos, nos baixos, nas conquistas, nos momentos que Deus brigou com ele, falou, não quero que você vá para aí, eu quero que você vá para outro lugar. E não deixou a vontade dele ser feita. Ele viveu Cristo intensamente. Então, assim, se tem alguém que a gente pode olhar e dizer assim, a gente pode ser imitador mesmo, né? É desse apóstolo tremendo. Pois é, e eu fico... o coração até meio abalado, porque como eu procuro dedicar a minha vida ao Senhor assim. E quando eu vejo esse exemplo de Paulo, mesmo em prisão, mesmo sofrendo tudo que ele sofreu, como é que ele podia fazer esse tipo de declaração? Né? Que a gente, quando está na dificuldade da nossa vida... A maioria das pessoas pensa, não vou mais, não quero mais saber de Deus, é porque eu não quero mais. Enquanto ele estava prestes a dar a vida dele. E ele chegou a dizer, morrer para mim é lucro. Vai me poupar de muitas coisas. Mas ele precisava ainda viver, porque a vida precisava ainda ser útil para mostrar Cristo. E isso é uma coisa que hoje em dia ninguém quer pagar esse preço. De jeito nenhum. De jeito nenhum, né? E realmente é um grande testemunho. Eu vou falar um pouquinho disso na mensagem e exatamente essa virada de chave, né? Porque a gente tem que parar de entender, a gente tem que começar a viver. E muita gente entende Cristo, pouca gente vive Cristo. E essa virada de chave é que precisa acontecer nas nossas vidas genuinamente, né? Deixa eu contar uma piada para você. Conta, ai meu Deus. Tem um judeu na minha igreja, né? Você sabe. Sei, doutor Carlos. Isso. E ele é uma figura. E ele chegou esse domingo para mim, sério, e falou assim, preciso te contar uma coisa, bispo. Eu falei, o que foi, doutor Carlos? Ele disse assim, eu descobri que Deus estava enganado. E aquilo me abalou profundamente, porque ele ficou sério, né? E eu falei assim, por que o senhor está me dizendo isso? Ele falou assim, porque ele escolheu as pessoas erradas para começar a história do mundo. Eu digo, você está dizendo que a criação foi um erro? Ele falou, foi um erro. Aí a minha cabeça foi lá na frente, voltou 500 vezes. Eu falei, o que ele quer dizer? Será que é porque Deus se arrependeu, porque o homem pecou? E aí veio Noé. Eu viajei lá no tempo e eu tentando entender o que ele estava querendo dizer. E eu falo, mas por que você está dizendo isso? Por que você acha que foi um erro? Ele falou assim, porque eu descobri que se ao invés de Deus ter criado Adão e Eva, ele tivesse criado um casal de japoneses ou de chineses, nós não estaríamos passando pelo que estamos passando aqui. Eu disse para ele, mas por quê? Ele falou, certamente eles tinham comido a serpente. Só doutor Carlos. E nós não estaremos passando por luta com Satanás. Ia ser uma solução mais rápida para a situação. Aí eu falei para ele assim, mas é por isso que Deus escolheu quem escolheu, porque os escolhidos é que precisam mesmo vencer as adversidades, né? Passar pela adversidade. Comer o fruto é mais fácil do que comer a semente. Só doutor Carlos, um abraço para você, doutor Carlos. E agora, nós estamos chegando um pouquinho no final, que a gente quer dar um tempinho para a bispa também, mas eu quero convidar você, que tem nos acompanhado, para você pensar nisso, numa mudança de vida. Não uma mudança, assim, de parte da sua vida. A gente não precisa sair do mundo para ter Cristo na nossa vida. Não, o Senhor nos colocou aqui para viver a vida dele aqui. E isso não nos faz pessoas retrógradas, nem caretas, nem nada disso. Inclusive, o lema da nossa igreja, Levantai, é a igreja de gente feliz. Pelo contrário, a gente tem mais motivo ainda para ser feliz. E eu queria que você pensasse bastante nisso. Mas a gente tem um agravante. A mulher, apesar de toda a liberdade que diz que conquistou, ela também vive um momento de muita opressão. Porque todos esses anos de conquistas agora está sendo roubado o espaço que cabe a ela por uma ideologia enganosa.
Como é que faz a mulher cristã para chegar além, para chegar no, vamos dizer assim, num patamar que as pessoas olhem e possam ver é Cristo nela, sem ter que desafiá-la? Ela fazer disso uma coisa normal da sua vida. Qual o conselho que você daria para essa mulher? Então, eu acho que a gente primeiro tem que ter convicção de quem a gente é, independente da identidade que as pessoas enxergam. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente tem uma geração que é motivada à opinião, que é motivada a ouvir o que as pessoas pensam. Tá aí a internet, né? As redes sociais, tudo precisa de curtida. Precisa tá positivo para acontecer, para dar certo. E, então, é muito mais baseado, uma vida é muito mais baseada no que o outro pensa, no que o outro acredita, do que nas minhas próprias convicções. Então, se eu sei quem eu sou, e se eu sei o que eu acredito, a opinião das pessoas não podem ter esse tipo de influência. Por que você vai viver essa vida em santidade? Porque eu escolhi. Né? Eu ouvi uma ministração de um pastor famoso, importante, ele disse exatamente isso essa semana. Ele falou assim, as pessoas aprendem a obedecer a Deus e abrem mão de coisas por obediência. E a obediência é lindo, né? Porque a gente aprende com a obediência a desenvolver uma estatura, diante de Deus, né? Uma formação. Mas ele disse, a gente precisa chegar no nível que a gente vai entender que honrar é muito melhor do que obedecer. Aleluia. Porque quando a gente honra, a gente abre mão até do que nos é conveniente. Até aquilo que a gente pode. A gente diz, pode, mas eu não quero. Por amor a Cristo e por conta da identidade que a gente decide carregar. Então, é muito mais sobre você saber quem você é. Eu, como você, começamos numa época onde o microfone não nos era dado, o púlpito não nos era permitido, né? E a gente foi humilhada, foi envergonhada, constrangida tantas vezes por conta dessas situações. Mas eu sabia quem eu era. As pessoas diziam, a Bíblia não diz que o homem pode ungir pastora. Eu dizia, por que Deus me deu dons? Esses dons são celestes. Esses dons não são meus, não vêm de mim. Por que Deus me daria coisas se eu não pudesse usar? Não faz sentido. Então eu prefiro acreditar naquilo que foi imputado dentro de mim do que na opinião das pessoas. E eu não parei. Aleluia. Por conta disso. E eu acho que essa época é uma época onde a gente precisa estar muito firmada em saber quem nós somos. Por pior que seja, pastor, os nossos maiores inimigos não são os de fora, são os de dentro. É os de dentro de casa, são os parentes, são as pessoas mais perto que vão promover um discurso contrário à nossa natureza de fé, né? Então, a gente precisa estar bem alinhado e formado para entender, não, eu não sou essa pessoa. E que pena que você pensa assim, porque eu vou continuar fazendo aquilo que eu acredito. Vai ser sobre posicionamento mesmo. Está na hora da gente se posicionar, mudar de atitude, porque não adianta a gente continuar agindo como agia antes, se a gente sabe que o que Deus espera da gente é uma atitude de acordo com o lugar que Ele quer que a gente esteja. Então, eu louvo a Deus porque Deus tem despertado mulheres para assumir essa posição e não deixar esse contexto todo sufocar a mulher. E a nossa conferência escolhida está mais ou menos indicando isso. A gente tem seguido um caminho de crescimento, tem sido bênção, temos estado ali, mas está na hora de um impulso, de um empurrão. Sabe aquele carro velho que anda, mas de vez em quando você tem que empurrar? Está na hora de dar um tranco e a gente deslanchar. E aí não é deslanchar só quem é pastora, quem é missionária, não. Todas as mulheres escolhidas por Cristo Jesus, a gente se posicionar, se mostrar ao mundo e não esconder aquilo que Deus tem dado. E aí, eu vou falar tipo você, minha filha, falam, os outros é que lutam. Exatamente. Porque a gente assume nossa posição e os outros vão lutar. É aquela busca pela dracma que se perdeu, entendendo que ela precisa voltar para o pescoço, né? O colar sem ela mostrava falta de cuidado, falta de zelo. Então, aquelas 10 dracmas faziam parte daquele colar que significava um compromisso, uma responsabilidade. Quando você perde aquilo, você perde tudo. Então, é hora, se isso aconteceu no passado e houve essa perda,
É hora da gente realmente procurar com diligência. Eu quero meu cordão de volta. Eu recebi, eu fui escolhida. É isso aí. Ele me escolheu. Ele me escolheu para fazer diferença. Ele me ama, ele me quer, ele quer me usar. E eu não vou deixar ninguém tocar nesse cordão outra vez. Eu não vou perder essa dracma outra vez. Então, é sobre isso, né? Exigir um posicionamento e um desejo, né, pastora? Porque isso tem que ser maior do que tudo. É um desejo interno que vem de dentro para fora e que faz a gente realmente lutar por isso constantemente, né? Eu hoje estava na minha meditação lendo o salmista falando: assim como o servo brama pelas águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Esse desejo, essa vontade da intimidade, essa vontade da revelação, de estar sempre no colo, de estar sempre junto, isso precisa ser despertado. Sabe que tem um segredo ali, né? Nesse Fala texto. para mim. Então, nessa região onde Davi escreveu esse salmo, era uma região de muitas bestas feras, animais grandiosos, leões, leopardos. E quando ele narra isso, ele exatamente não estava falando unicamente dessa busca por esse refrigério. A água é o único lugar onde eles podem se esconder do olfato desses felinos, desses animais grandes. Então, ele ansiava pela água para ele mergulhar e se esconder. Enquanto ele estava na água, ele estava protegido. E aí, aqueles que vieram para atacar, para comer, para destruir, não conseguiam. Perdiam o cheiro, o rastro. A corça ficava ali segura enquanto ela estava naquelas águas. E depois que ela voltava, eles já tinham ido embora. E é isso. É a gente aprender que, mediante guerras, mediante lutas, a gente mergulha nele. E mergulhando nele, a gente fica protegida, totalmente selada, confunde a presença dele, né, dos inimigos, para depois a gente poder sair da continuidade. Não pode parar, pastora, tem que ter continuidade, né? E voltar a fazer o que é certo de fazer. A corça é um animal muito representativo na Bíblia Sagrada, patas muito estreitas, caminha em pedaços de pedras muito estreitas e muito alto, o risco de cair, né, é muito grande, mas ela é segura nesses caminhos estreitos, ela sabe para onde vai, ela sabe que ela vai participar desses caminhos tortuosos, mas ela vai chegar onde ela tem que chegar, nesse lugar de águas tranquilas. Então, que a gente possa ser como essa corça também, firmar os nossos pés, é estreito o caminho, mas é importante, é ele que nós vamos seguir. Aleluia. Até o encontro dessas águas que vão nos proteger e nos guardar. Amém. Até chegar na água que corre maravilhosa. Lá de cima, que eu digo todo dia, ora vem, Senhor Jesus, é isso ora aí. Vem, porque eu aguardo muito, Senhor. A gente está chegando no final. Eu quero já agradecer a você por ter participado desse encontro com a gente, esse encontro com a minha amiga maravilhosa, enorme aqui. Eu costumo dizer que eu tenho mania de grandeza. Eu tenho muitas amigas grandes, altas, e eu fico feliz com isso. E eu fico feliz de você estar aqui. Ela não esteve com a gente ano passado porque estava dodói, mas está aqui restaurada, graças bonita, maravilhosa, como sempre. E eu queria deixar para você se despedir do nosso pessoal aqui, mandar também um abraço para o Bispo Fábio, Amém. né, Bispo? Meu coração sempre junto ao seu. O Bispo é uma pessoa maravilhosa. E deixa o recado aí para as escolhidas do Senhor, para esse final de tempo. Os dias estão corridos, a trombeta já está quase se ouvindo, e eu queria que você deixasse uma mensagem para elas. Eu vou terminar dizendo que a última vez que eu estive em Jerusalém, foi num daqueles dias maravilhosos que a gente chega ao Jardim do Túmulo, né, e a gente vai tomar a ceia do Senhor lá naquele lugar, o lugar onde Jesus morreu, ressuscitou. E eu estava sentada aguardando o lugar onde o guia ia dizer que a gente ia sentar, né, para fazer o culto. E o Espírito de Deus falou comigo, olha para frente. E eu olhei na frente e eu vi um lagar. E tinha uma placa escrito Wine Press. E o Espírito Santo, que significa prensa do vinho, para fazer o vinho. E o Espírito Santo falou comigo assim, eu quero que você escreva um congresso de mulheres com esse nome, porque eu vou te ensinar propriedade de cura, libertação e tratamento, porque elas precisam chegar a esse vinho novo. Aleluia. E eu escrevi, a gente vai fazer esse congresso agora em outubro, e é exatamente isso que eu quero deixar para vocês, mulheres escolhidas de Deus. Toda fórmula da vida passa por várias etapas, vários processos.
E nós não vamos abdicar de nenhum deles. Sair de um processo é não se tornar a perfeição do final. Quando a gente desiste no meio de um processo, a gente deixa de habilitar algo poderoso que Deus queria derramar em nós. Então, todos os processos que a gente passa na vida são estações que Deus vai nos tratar para a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue. Não abandone o processo, não abandone os tratamentos de Deus. Entenda que os dias maus são dia de vitória. Os dias maus, toda vez que alguém chegava para Jesus dizendo, vai morrer, está acontecendo alguma coisa muito ruim, o que saía da boca dele era a palavra de vida. Quando a gente chega no fundo, é que é o lugar onde ele nos levanta. Então, se coloque nesse lugar de maturidade, de entender. Todo mundo passa por isso. Não existem mulheres maravilhas. Não existem super-heroínas. Somos mulheres de carne e osso. Choramos, sentimos, sofremos. Acordamos de manhã, decidindo que vamos viver o que Deus tem para nós. Glória a Deus. Abrindo mão das mágoas, das tristezas que passou. Seja uma mulher escolhida por Deus, totalmente dependente dele. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus te abençoe. Eu, depois dessa, já ajoelhava e ficava por aqui mesmo, entendeu? Derrama logo sua vida, entrega tudo para o Senhor, que é assim que vai dar certo. Obrigado por você estar aqui. Nós temos aqui conosco pessoas maravilhosas que vieram com a bispa, a nossa tia que veio junto Minha mãe, também, a mãe, a pastora Débora, a irmãzinha Etienne, querida. a caçulinha. A caçulinha, pois é. Tudo grande, tá? A gente está falando um diminutivo, mas tudo grande. E nós ficamos felizes com a presença de todos vocês. Catedral no nosso coração, Bispa Érica, Bispo Levantai Fábio. no nosso. Ô, glória. Quando a gente está do outro lado da poça, é catedral. Quando está do lado de cá, é levantai. Exatamente. E que Deus possa estar abençoando a sua vida. Esteja ligado nesse relógio dos últimos tempos. Jesus está voltando. E tem gente torcendo. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém, Maranata. Então, se prepara e esteja pronto para esse grande momento de arrebatamento da Igreja do Senhor. Viva Cristo. Deixa Ele viver em você. Que Deus abençoe vocês. Tchau. Amém. Tudo de bom. Deus te abençoe.